Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Eduardo Ribas e nesse vídeo passaremos orientações sobre os pré-requisitos e a estrutura necessária para quem pretende trabalhar com drone e mapeamento topográfico. Existem vários cursos ofertados na internet sobre drones aplicados a aerolevantamentos e também se vai achar vários vídeos te ensinando como fazer isso. A maioria dos cursos são bons cursos, mas as chamadas desses cursos passam, pelo menos para mim, a impressão que basta você ter um drone e pronto. Você já pode sair voando, mapeando por aí. E essa facilidade, essa simplicidade, atrai basicamente dois tipos de interessados: o leigo e o profissional de topografia. Quem é o leigo? O leigo é aquela pessoa que já tem um drone, seja para uso recreacional ou seja para uso profissional em outras atividades, como filmagem de eventos, marketing, avaliação de estruturas, etc. Para você que é leigo, eu tenho um conselho muito sincero, a não ser que você se interesse pela área e faça um curso de agrimensura. O conselho é: não perca o seu tempo e o seu dinheiro fazendo esse tipo de curso ou comprando um drone para fazer isso. Por quê? Porque você não vai dar conta de fazer pela total falta de estrutura. Por exemplo, se você é leigo, você não tem os equipamentos mínimos necessários para fazer esse tipo de trabalho, onde o drone talvez seja uma das peças mais baratas desse conjunto de equipamentos que falaremos mais para frente. Se você é leigo, também você não tem conhecimento técnico em topografia. Consequentemente, você não tem atribuições legais para trabalhar com agrimensura. Portanto, você pode estar entrando em um crime que é o exercício ilegal da profissão. Isso é muito sério. Se você não é um profissional registrado, se você não tem uma empresa de agrimensura, você não conseguirá os registros necessários no Ministério da Defesa, na ANAC e etc., para fazer aerolevantamentos, que abordaremos mais na frente. Como eu costumo brincar, assim como o Brasil, a agrimensura não é para amadores. O outro público é o profissional de topografia. Mas que profissional que eu estou me referindo? Ele é o profissional que tem experiência em levantamentos topográficos convencionais, com uso de estação total, GPS, etc., mas não tem conhecimento em aerofotogrametria. Para você que é um profissional de topografia, acho o seguinte: o drone é sim uma excelente ferramenta tecnológica, ele ajuda muito o trabalho da gente. Mas antes de comprar, você deve ter o seguinte conhecimento prévio. Primeiro, noções de aerofotogrametria, como plano de voo, faixa de voo, sobreposição longitudinal e lateral, altura de voo, apoio de campo, isso é fundamental, etc. Então, para você, eu recomendo que você estude antes noções de aerofotogrametria para entender onde você está se metendo nesse ramo de trabalho. Muita gente acha que o drone sai filmando o terreno. Não é bem assim. O drone sai fotografando o terreno e usa os mesmos princípios da aerofotogrametria convencional embarcada em aviões para fazer o mapeamento do terreno. Então é importante que você compreenda, domine essas noções para ver até mesmo quais são as limitações do processo de aerofotogrametria no mapeamento, para você não achar que vai resolver todos os seus problemas, que não é bem assim, e muito menos achar que você não vai ter trabalho de campo, vai ter muito com o necessário apoio aerofotogramétrico para a aerotriangulação. Então você, além de estudar, você tem que ter noções de GPS e georreferenciamento, porque você vai trabalhar o tempo todo com isso, fazendo o apoio de campo. E também, obviamente, você já deve ter, operar programas de desenho, porque você vai precisar trabalhar os dados vindos do programa do aerofotogrametria para fazer a planta final, os cálculos e etc. Mas qual é a estrutura mínima necessária física que você vai precisar para trabalhar com levantamento aerofotogramétrico com drone? Evidentemente, o primeiro deles é o drone. Qualquer drone serve? Não, você deve procurar um drone adequado
para esse tipo de trabalho. Primeiro, você não pode comprar um drone com a câmera com uma abertura angular de super grande angular, que é a chamada olho de peixe. Por quê? Porque quando você tirar uma foto com esse drone, as bordas da foto vão ter muitas distorções de escala. Então esse tipo de drone não é adequado para fazer levantamentos. O certo é comprar uma super angular e com uma boa qualidade de imagem. Também esse drone ele precisa ser compatível, ele precisa aceitar programas de planejamento de voo para drones, porque ele não vem no seu card principal, quando você compra um drone, não vem esse programa. Esse programa você vai baixar na internet, vai instalar ou no seu smartphone ou na coletora, se a coletora do seu drone for compatível e amigável com esse programa. Porque existem drones que já vêm com a coletora embutida no controle, aí acabou. Se essa coletora não permitir que você instale novos programas e não comunique com o seu drone, ele não vai servir para nada. Tá certo? Bom, além do drone, você tem que ter um conjunto GPS RTK. Porque assim, por que você tem que ter isso? O drone, assim como na aerofotogrametria, ele exige que você tenha pontos de controle no campo georreferenciados para ajuste de escala e georreferenciamento das imagens. Mas com um agravante, porque o drone, como ele tem uma altura de voo muito baixa, em torno de 90, 100 metros, e quando ele tira a sua posição muito grande, em torno de 80, 70% de uma foto para outra, ele vai tirar um calhamaço de foto. Então é necessário muitos pontos de controle para que você faça o devido ajuste dessa imagem. O software vai fazer dentro do software. Então, você está achando que vai comprar um drone e não vai fazer trabalho de campo, você está enganado. Diferentemente da aerofotogrametria convencional, quando o avião voa a mais de 2.000 metros de altura, uma fotografia aérea de avião, ele abrange uma grande área. Então, você pode usar pontos reconhecidos em campo, como um canto de cerca, como uma quina de uma casa, para fazer os pontos de controle. Já o drone, como a foto é uma área pequena, nem sempre na área fotografada tem uma condição dessa. O ideal que a gente faz é fazer uma pré-sinalização antes do voo, cadastrar, coletar esses pontos de controle e depois fazer o voo, para que na fotografia apareça o seu ponto de controle. Além do GPS, você vai ter que ter um computador poderoso, meu amigo. Por quê? Porque imagine o seguinte, quando você faz um curso, a gente faz um curso de drone aplicado à topografia, a gente vai fazer um curso numa área pequena, uma área controlada, onde você tem dezenas de fotografia e o seu notebook, consequentemente, vai conseguir processar essa quantidade pequena de fotografias. Mas quando você vai para, como diz o Ronaldinho Gaúcho, quando está valendo, está valendo, quando você vai fazer um serviço de verdade, você pega uma área de 100 hectares para cima, 200 hectares, meu amigo, a quantidade absurda de fotografia que você vai tirar. É muita foto, é um arquivo pesado. Então não é qualquer computador que consegue processar simultaneamente uma quantidade absurda de imagem dessa. Você tem que ter um computador muito bom, com muita memória, uma placa de vídeo fantástica e principalmente um grande processador. E esse computador custa caro, ele não custa barato. Você pode pegar um top de linha para poder conseguir trabalhar com essa infinidade de imagens que você, centenas, em um trabalho só. Bom, já que nós falamos de computador, você tem que ter um programa de processamento de imagens específico para essa área. Ok? Então, isso também você tem que comprar, né? Ah, vou arrumar pirata. Bom, vamos falar ali na frente sobre isso. E depois também você tem que ter, como você já deve ter, um programa de elaboração de plantas e cálculos topográficos para você dar o final, gerar sua planta, suas curvas de nível, os seus cálculos de volume, etc. Então, essa é uma estrutura que não é muito barata, não é verdade? Então, assim, você tem que pensar bem se vale a pena ou não, para o seu caso, investir nessa tecnologia. Mas, eu costumo dizer o seguinte, quem trabalha com drone, quem conseguir chegar nesse patamar, é uma excelente ferramenta. Para prestar serviços de aerolevantamento para grandes empresas
que é onde estão os melhores contratos para você fazer, você deve legalizar toda a sua empresa. Porque se você for trabalhar com a mineradora, com a construtora, essas empresas todas têm ISO. Eles exigem que os contratados também se encaixem nessa controle de qualidade. Então você vai ter que ter um responsável técnico registrado no CREA ou no outro conselho que tem atribuições para levantamentos. A sua empresa tem que estar cadastrada no conselho. Você precisa tirar todas as licenças dos programas e notas fiscais do equipamento, porque uma empresa que você vai estar te contratando, se ela vai exigir que você apresente as licenças dos softwares que você vai utilizar, você não pode falar que você é software pirata, porque não passa na ISO da empresa, e a nota fiscal dos equipamentos. Além disso, você deve cadastrar o seu drone na Anatel e na ANAC. Além disso, você deve registrar a sua empresa no Ministério da Defesa, no cadastro de empresas com autorização para aerolevantamentos no Brasil, que existe uma legislação própria para isso. E, finalmente, quando você voar, você deve solicitar a aprovação do DSEA, que é um órgão que regula o uso do espaço aéreo brasileiro, que você vai ter aqui, está vindo aí no nosso vídeo. Então, meus amigos, o que eu quero dizer é o seguinte: o drone é uma excelente ferramenta, os cursos são necessários, mas você vai avaliar se nesse momento é o momento certo para você investir nisso. Acho que se você tem uma empresa de topografia, você deve pensar nisso, porque a gente deve pensar sempre em evoluir a nossa empresa, mas nem sempre é o momento adequado. E se você é um profissional de outras áreas, ou você faz um curso de agrimensura, ou investe no seu próprio negócio, porque você vai ser mais feliz. Espero que tenha ajudado a todos vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo.